Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, tô de volta no meu cenário, muito trabalho pela frente, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela companhia de sempre. Vamos falar do Campeonato Gaúcho, da final, o Grêmio empilhou chances no primeiro tempo, sofreu no segundo, mas saiu em vantagem com o gol lá nos acréscimos no finalzinho, será que foi pênalti, não foi? A gente vai falar sobre isso, sobre os ajustes ainda que faltam ao time, será que o time tá pronto para a Série B? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Grêmio saiu na frente nessa decisão do Campeonato Gaúcho, o jogo que aconteceu em Erechim, no Colosso da Lagoa, 1-0, gol do Lucas Silva de pênalti aos 47 minutos, um lance que foi com auxílio do VAR, né, porque o Anderson Daronco não marcou em campo, uma penalidade sobre o Diego Thurin, que foi pênalti, foi calçado, né, por baixo no Amorim, pelo Amorim, né, zagueiro do Ipiranga. Vamos combinar que o Diego Thurin é um jogador com sérias limitações, é impressionante como ele nem conseguiu dar o bote certo na bola, mas teve a sorte de sofrer a penalidade e com isso até ajudar, contribuir, porque com a penalidade o Grêmio conseguiu a vitória, mas é impressionante a dificuldade técnica que tem esse rapaz, o Diego Thurin. Mesmo assim, o Grêmio conquistou a sua vitória através desse gol. A gente precisa falar, obviamente, né, dos 90 minutos, em que o Grêmio foi superior pelas chances criadas ainda na primeira etapa, mas que sofreu mais sustos do que deveria no segundo tempo. A gente tem no primeiro tempo um time muito bem armado pelo Roger, no seu dito meio-campo ideal, talvez com a entrada do Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva. Eu não tiraria o Lucas Silva nesse momento, acho que é um time que, com os três ali, com o Bitelo, que fez um grande jogo, especialmente o primeiro tempo, onde o Grêmio foi melhor, né? Então, quando eu citar aqui as grandes atuações do Grêmio, elas ficam mais pro primeiro tempo, né? O caso do Campas, por exemplo, que é um jogador que tem sido muito participativo, um jogador muito tático, envolvido, é outro nas mãos do Roger, né? O Roger tem conseguido, eu tinha dúvidas sobre isso, porque ele é um jogador habilidoso, de qualidade técnica, que tem chute, que às vezes erra na tomada de decisão, mas isso também faz parte de um processo evolutivo do atleta, mas a questão coletiva, ela me preocupava muito, né? E hoje a gente já vê o Campas ocupando melhor os espaços e jogando aberto, rendendo muito mais do que centralizado, como muitos imaginavam que ele pudesse render no Grêmio. O Lucas Silva, como eu disse, fez um bom jogo, um cara que marca, que morde, mas que também consegue sair para o jogo, apesar de não ter tanta intensidade, dinamismo, né, como outros atletas, mas eu acho que ele é um cara que tem se tornado um líder, é um cara mais consciente das ações ali no meio e ocupa muito bem o seu espaço. E o Villasanti, né? O Villasanti que voltou da seleção paraguaia, o Grêmio conseguiu fazer essa autorização para que ele pudesse jogar e, obviamente, né, o Villasanti é um roubador de bolas, né? Impressionante como ele rouba bolas ainda no campo ofensivo, é o chamado perde-pressiona. E isso facilita muito o trabalho para os demais meio-campistas do Grêmio para poder construir o jogo, né? O Villasanti é um cara que dá o bote muito certeiro, né, nessa tentativa de sair do Ipiranga. O Ipiranga muitas vezes não conseguiu sair por conta do bote do Villasanti. E o Grêmio se aproveitou muito das chances ou dos erros, né, proporcionados pela equipe do Ipiranga. Isso foi um bote certeiro do Grêmio nessa primeira etapa. E o Bitelo, né? O Bitelo é um jogador jovem, mas com muita maturidade, com muita consciência. Ele tem um passe muito preciso. Ele tem uma visão de jogo. Muitas vezes ele não faz o óbvio. Ele tá com a bola dominada e ele consegue um passe entre linhas que normalmente quebra a marcação adversária. Então esse jogador, quando o Villasanti fazia essa roubada de bola, ou a bola caía no pé do Lucas Silva e ele trabalhava com o Bitelo já dava aquele último passe para os jogadores mais avançados, como o Campas pela direita, o Elias pela esquerda e o Diego Souza centralizado. O Diego Souza é uma nota importante do jogo que a gente precisa tratar, porque foi um jogador que praticamente não apareceu, um jogador nulo. O Roger foi questionado sobre isso, porque esse sistema realmente faz com que o Diego Souza seja, digamos, menos participativo. É óbvio que o Diego é um matador, é óbvio que o próprio Roger respondeu, ele faz muitos anos, faz pelo menos 20 gols por temporada e provavelmente fará isso esse ano, mas é difícil você contar hoje, no futebol de hoje, ainda mais, isso me admira ao Roger, né, porque o Roger defendeu muito isso, sobre a escalação do Diego, que o Diego vai fazer gol em algum momento, mas e por isso outros jogadores precisam se sacrificar por ele. Me surpreende muito essa declaração do Roger, porque o Roger é um cara que administra muito bem o coletivo, e eu acho ruim quando você tem hoje um jogador que você dependa exclusivamente dele marcar o gol, porque de resto ele pouco vai contribuir, porque ele não tem outro tipo de participação, né? Ele até consegue fazer o pivô em alguns momentos, mas o jogo de hoje, por exemplo, foi um jogo em que a bola não passou por ele.
Se a bola não viesse certinha na cabeça dele para ele finalizar, ele não tocava na bola. E foi o que aconteceu, praticamente foi isso, porque ele é um jogador pesado, ele é um jogador mais imóvel, ele é um jogador que não consegue se deslocar tanto assim. Realmente ele tem qualidade de finalização? Tem. Pode fazer muitos gols ainda na temporada, provavelmente fará, porque o time vai ter que jogar para ele. E talvez isso não seja suficiente. Hoje não foi, por exemplo. Ele já tinha saído e enquanto esteve em campo não conseguiu, porque a bola não chegou redonda para ele. E nem sempre vai chegar. E aí você precisa de um jogador mais móvel, mais participativo. Talvez seja algo para o Grêmio questionar. O Elias muitas vezes até alternou com o Campaz, e o Elias tem um problema que ele precisa corrigir, é jovem e tudo mais, é um jogador de força, de explosão, que chega muito bem à frente, mas ele muitas vezes finaliza olhando para baixo, né? Ele perdeu alguns gols dessa forma no jogo de hoje, porque ele, às vezes, quando vai finalizar, finaliza forte e tudo mais, mas em cima do goleiro. Então ele tem um potencial pela chance criada, né? Porque ele se posiciona bem, recebe bem a bola e tudo mais, mas muitas vezes deixa esse momento passar. E hoje o jogo estava muito perigoso exatamente por isso. O Grêmio finalizou mais de 10 vezes no primeiro tempo, criou pelo menos 4 a 5 chances claríssimas de gol e não converteu. O Campaz mesmo meteu 3 bolas na trave, né? 2 delas na mesma jogada, em que ele tenta encobrir o goleiro, até num lance plasticamente bonito, né? A bola bate no travessão e na trave. Antes ele já tinha acertado a trave, também num lance plasticamente muito bonito. Teve defesa do goleiro Edson. Enfim, o Grêmio chegou muito, com muita volúpia em vários momentos, mesmo sem ter o controle da posse do jogo. E isso, para mim, foi o brilhantismo do Roger no primeiro tempo, quando o Grêmio espera o Ipiranga, joga no erro do adversário e com isso cria muitas oportunidades de gol e não as converte. Vai para o segundo tempo e o Luizinho Vieira, técnico do Ipiranga, corrige tudo isso. Ele bota 2 jogadores no meio campo, o Robson e o Cezinha, e consegue controlar o meio. O Grêmio talvez até talvez o ímpeto, a intensidade, não sei, acabou recuando um pouco mais e o Ipiranga mandou no jogo. Não com, digamos assim, com muita agressividade. O lance mais perigoso é um chute do Lucas Falcão, que a bola bate na trave, depois o Breno faz um milagre numa defesa, queima-roupa, mas foi realmente o único lance de perigo mais forte do Ipiranga. Porém, o Ipiranga rondou muito a área do Grêmio no segundo tempo, e aí, obviamente, o resultado, a postura, a tática do Grêmio era muito perigosa naquele momento. Você, depois de ter criado muitas oportunidades, não ter convertido, poderia ter saído do jogo derrotado. O Grêmio no segundo tempo tem um chute do Elias, né, em cima do goleiro no começo do segundo tempo e depois não tem mais, até que acontece o pênalti lá aos 47 minutos do segundo tempo. O Roger demora para perceber esse ajuste do Luizinho, essa retomada do Ipiranga ou tem outra leitura, né, de que talvez o Grêmio estivesse conformado com o empate pelo jogo ser fora de casa e tenha a decisão na arena, mas isso me incomodou. Parecia que o Grêmio realmente estava satisfeito com 0-0. E, poxa, era um jogo para você conquistar o resultado, já desde o primeiro tempo. Não conseguiu, mas insiste ainda no segundo, né? Para você conquistar a vantagem e, obviamente, decidir em casa com muito mais tranquilidade. Não era o que estava acontecendo, mas acabou o pênalti premiando, digamos assim, uma atuação que, pelo primeiro tempo, fez jus ao vencedor pelo gol do Lucas Silva. O pênalti, como eu já disse, bem marcado, né, em cima do Thurin, não pelo Daronco, pelo VAR, mas ele com o auxílio do VAR acabou marcando a penalidade, apesar da reclamação do Ipiranga. O Luizinho não queria sair de campo, né, aquela confusão toda, enfim, no final, mas enfim, pênalti é pênalti, né? O Thurin, que erra o bote, ele é deslocado no seu pé de apoio, não consegue a finalização e o pênalti acontece, o Lucas Silva converte. Uma vantagem interessante, porque o Grêmio, por um empate, pode se sagrar pentacampeão gaúcho e dar ao Roger Machado o seu primeiro título como técnico do Grêmio. Ele que tem 3 estaduais, aí um mineiro com o Atlético, 2 baianos com o Bahia, mas não tem nenhum título com o Grêmio, apesar de um trabalho marcante em 2015, 2016 e de todos os títulos que ele conquistou como jogador. Vai ser muito importante para esse resgate de autoestima que o torcedor precisa, que o clube precisa desde o ano passado com a queda para a Série B. Falta muita coisa ainda para o começo dessa competição, que o Grêmio precisa do acesso? Sim, falta. O Denis Abraão disse no final do jogo que pelo menos 3 contratações virão nos próximos dias, antes da disputa da Série B. O Grêmio tem algumas carências, né? Tem o Edilson, que já chegou, que é o lateral direito, embora o Rodrigues eu acho que esteja dando conta do recado ali no setor, mas é um jogador que é da função, enfim, que pode fazer. O Kahneman daqui a pouco vai se recuperar da lesão no quadril. A lateral esquerda tem o Nicolas, que apesar de estar machucado, mas para mim hoje é o dono da função, jogador com personalidade que chegou,
tomou conta. O Diogo Barbosa sofreu no jogo, né? Especialmente com o Gedeilson, que é um bom lateral direito, que jogou praticamente como um ponta no segundo tempo e acabou dando muito perigo, né, para a defesa gremista. E no meio de campo a diferença muito grande, né, com a saída do Thiago Santos e a entrada do Vilha Sante. Como eu disse, talvez o Gabriel Silva no lugar do Lucas Silva, não sei, mas tem algumas coisas ainda que o Grêmio precisa ajustar, como a volta do Ferreira, por exemplo, que estava suspenso porque foi expulso no Grenal, e um centroavante, quem sabe, um cara mais móvel, mais efetivo, mais... Tem o Elkson aí que está sendo cotado. Aliás, há muito tempo eu tinha informação de que o Grêmio estava negociando com o Elkson. Só que desde então o Grêmio tinha dito que não iria contratar, porque precisava baixar a folha e tudo mais. Parece que o discurso mudou. Então, acho que até uma tendência, não confirmei recentemente, vou fazer isso no início da semana, né, se o Grêmio não anunciar até lá, mas acredito que o Elkson realmente seja um dos jogadores do radar do Grêmio. 32 anos, mas um cara que empilhou gols na China. Acho que é um cara que teria muito mais mobilidade do que o Diego Souza, por exemplo. Mas outras contratações têm que vir e virão, de acordo com o diretor, o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão. E aí, o que vocês acharam do jogo? É o que temos, né? O Grêmio vai enfrentar uma temporada de muitas dificuldades, eu não me empolguei muito, sei que tem ajustes a fazer, sei que o Ipiranga é um bom time, mas obviamente foi um resultado magrinho, suficiente, e é óbvio que o título vai ser importante, mas com os olhos bem abertos aí para uma competição que vai começar de uma forma bem competitiva e tensa para o torcedor gremista. Comenta aqui, inscreva-se no canal, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos, se você ainda não está inscrito, pode se inscrever que vem conteúdo demais daqui para frente. Valeu, pessoal, até a próxima, tchau.